Boa noite, pessoal, tudo bem? Tivemos aí um pequeno problema aí no primeiro vídeo, no qual acredito que seja mau contato aqui, ou então apertei no botão errado do microfone, que ficou sem áudio. Bom, vamos continuar aqui, né? Hoje é a aula 2, dia 21/5 de 2020. Agenda do dia, revisão, fundamentos, continuação de fundamentos, né, de ontem, aplicações, arquitetura. Na revisão, pessoal, veremos o que fizemos ontem, né? Ontem, a primeira tópico aqui foi metodologia, na qual eu falei aí sobre os métodos de prova, né, de teste e trabalho. É, Falei também sobre a ementa, né? A ementa mostrei aí os principais pontos que nós veremos aí durante a disciplina. Veremos aí ontem ainda fundamentos de CLP1, no qual nós iniciamos aí pela automação, né? O conceito um pouco de automação, por que tinha que ser feita a automação, e é um objetivo, né, nosso sempre fazer automação de algo, porque dessa forma a gente vai automatizar processos e vai sobrar tempo aí para nós fazermos outras coisas, fazer novos estudos, é, fazer outras coisas, né, conforme nós vimos ontem aí durante a aula. E com a automação, né, veio as vantagens. Algumas vantagens aí que eu citei aí basicamente três ou quatro ontem, né? Não sei se vocês lembram, mas era aumentar a produtividade, né? Aumentar a confiabilidade, aumentar aí a segurança e outro, outros, outros pontos aí que são vantagens para nós. E outra coisa que nós falamos ontem foram a evolução da tecnologia, né? Eu comecei comentando aí que a roda foi as primeiras invenções aí que vieram para nos ajudar, né? Que foi assim um pontapé aí para proporcionar esses conceitos novos aí de automação. A roda ela foi inventada aí, pessoal, para nos auxiliar, né? Facilitar a nossa vida. É, Dessa forma a gente podia carregar vários materiais aí conosco, suprimentos, é, material aí de trabalho, essas coisas que foram feitas aí logo no início aí da humanidade. É, Vimos aí também a parte de energia eólica, né, onde a gente consegue aproveitar isso também. É uma automação também, um início. Vimos aí a energia a vapor, energia elétrica, a construção de linhas elétricas para distribuir para as casas. Isso tudo, pessoal, o objetivo era automatizar algum processo e facilitar algo na nossa vida, né? E uma das evoluções tecnológicas que mais consideráveis, né, foi quando ocorreu a Revolução Industrial, né, na qual os um dos marcos, né, foi as linhas de montagem, né, na qual haviam várias pessoas aí fazendo um produto, né, cada uma responsável por uma etapa do processo, só que haviam casos em que essa linha de processo ou era insalubre ou saíam algumas coisas erradas, né, porque o ser humano não é uma máquina, né, ele cansa, ele se lesiona, e então algumas coisas aí acabavam não saindo de acordo com o esperado. E aí viram que uma máquina poderia substituir o homem no processo e faria o trabalho com mais qualidade e pouparia, né, trabalhos manuais aí, os nossos trabalhos manuais. E assim, pessoal, começou aí essa evolução, né? Começando aí com as máquinas, né? Dispositivos mecânicos.
na qual elas eram puramente mecânicas, só que havia aí uma desvantagem desses dispositivos mecânicos, né? Apesar de substituírem o homem e fazer um trabalho mais com maior qualidade, com mais velocidade, né? Eles tinham um desgaste bem grande e era necessário todo o tempo fazer essas manutenções, né? E com a evolução, né, da tecnologia, vieram aí os dispositivos eletromecânicos, né, que nós vimos aí ontem, né? Nós vimos aí dois, né, os relés e os contadores. Esses relés e contadores, é, eles foram substituindo aí esses dispositivos mecânicos e eles tinham uma maior durabilidade, né? Eles eram também mais confiáveis e não tinham tantos problemas aí quanto os dispositivos dispositivos mecânicos, né? E aí hoje nós continuaremos nessa a continuação da aula de ontem, né, de fundamentos, na qual teremos agora, pessoal, a inserção desse, com a evolução, né, tivemos a inserção aí desse da tecnologia dos circuitos integrados, né? É, com o desenvolvimento, né, possibilitou uma nova geração de sistemas de controle, né? Vimos lá que os dispositivos mecânicos vieram substituindo a mão de obra humana. Depois veio os dispositivos eletromecânicos, mais eficientes e mais duráveis, né? E agora veio os circuitos integrados juntamente com esses dispositivos eletromecânicos e aumentaram mais ainda, né, a capacidade de automatizar. Em comparação com os relés, os CIs eram baseados nas tecnologias TTL ou CMOS, o que representava um ganho aí de espaço, né, porque eles eram muito menores e eram mais rápidos e possuíam uma vida útil muito maior, né? Porque apesar de ser eletromecânicos, eles também tinham um desgaste aí grande, né? Só que em comparação com os dispositivos mecânicos eram bem maiores. E em comparação com esses circuitos, né, integrados, eles são maiores ainda. Mas como assim, né? Bom, os circuitos, os CIs, né? Eles são semelhantes lá ao que nós vimos lá em microcontroladores, pessoal. Temos aqui os exemplos deles, ó. Eles parecem lá com aquele chip lá do Arduino, né? Eu mostrei para vocês. E eles fazem basicamente essas ligações aqui, né? São portas OR, NOR, NAND. E fazem também o mesmo trabalho lá que os relés e contadores, né? Que tinham basicamente essa mesma funcionalidade. E continuando aqui, né, pessoal? Temos aqui que em muitos sistemas de controle, né, que utilizavam relés e CIs, a lógica de controle ou algoritmo é definida permanentemente pela interligação elétrica. Ou seja, pessoal, o, era mais vantajoso você utilizar os relés e os CIs, né, por conta do espaço, porém, vamos dar um exemplo, se você tivesse 4 linhas de processo e quisesse mudar duas dessas para outra configuração, você teria que fazer todo o trabalho aqui com a combinação de relés e CIs para poder atender ao, ao que você quer, né? Ao objetivo da linha de processo. E isso acaba dando uma desvantagem, né? Também aí para a configuração desses circuitos, né? Aí, né, os sistemas com lógica definida pela interligação elétrica são fáceis de implementar, né? Eles são simples, mas o trabalho de alterar o seu comportamento ou sua lógica é muito difícil e demorado. Então, tinha aí as vantagens, né, de espaço e de confiabilidade, mas dessa forma você fica meio engessado, né? Porque mudar o processo de alguma linha vai ficar bem mais complicado. Um dos exemplos aí históricos, né, foi nos Estados Unidos, né, em que os clientes das montadoras de automobilísticas eles queriam é, eles queriam carros personalizados, só que
mudar a linha de processo desses sistemas já consolidados era muito difícil. Então, fazer carros diferentes, né, do que tinha lá na época era bem complicado. Por isso, começaram a se pensar em outras soluções. Essa figura aqui, pessoal, é só para fazer um paralelo, né? Isso daqui é uma central telefônica antiga, né? Não sei se os senhores sabem, mas antigamente você telefonava para a central e a central fazia transferência para a pessoa que você quisesse falar. E isso era feito manualmente. Ou seja, ela pegava um fio, conectava na sua porta lá, representado pelo seu telefone, e passava essa ligação para outra porta, que era a pessoa que você queria conversar. E tinha esse meio de campo, né? A pessoa falava com você, aí você esperava um pouco, ela ligava lá para a pessoa que você quisesse falar, perguntava se podia atender e ela fazia esse jumper, né? Pegava um fio e colocava para falar com você, né? Esse paralelo, né, quer dizer, para fazer, né, essa mudança, né, semelhante a isso daqui, né? Você fazia tudo manual e nesse caso aqui não era tão complicado porque tinha uma pessoa que só era conectar um fio e colocar no outro. Nesse aqui você tinha que mexer todo o esquema elétrico para poder funcionar. Então, né, vendo isso, no início aí da década de 70, né, os primeiros computadores comerciais começaram a ser utilizados como controladores em sistemas de controle de grande porte. E assim, logo no início, como vocês estão vendo, tudo início é caro e é um pouco complicado, né? Por quê? Devido ao fato de o computador ser programável, isso era uma vantagem favorável, né? Porque vocês viram aí no cenário anterior que era necessário refazer toda a configuração elétrica. E aqui no caso do computador, né, só é programar. Mas ele proporcionou uma grande vantagem em comparação com a lógica de interligação elétrica, né, utilizada em sistemas com relés e CIs. Aqui nós temos um computador, né, da quarta geração já, Legacy 70. E só que há as suas vantagens, né, e as suas desvantagens, pessoal. A desvantagem, os primeiros computadores eram grandes, caros, difíceis de programar e muito sensíveis à utilização em ambientes hostis, que são encontrados nas plantas industriais, né? Só para dar um exemplo, né, um paralelo novamente, eu trabalhei numa empresa de tecnologia na qual ela fornecia serviço para uma outra empresa de comunicação. Nessa empresa de comunicação, eles produziam modems, né, os modems da NET. E lá na planta, o nosso objetivo era colocar um robô seguidor de linha para ir lá no depósito, pegar os insumos e ir distribuindo lá na linha de montagem. Só que a gente tinha que implantar o robô e esse robô tinha que se comunicar com o software da empresa. A gente tinha que fazer isso logicamente sem fio porque ele rodava ele fazia um percurso relativamente grande, então tinha que ser sem fio. Só que, como eu falei, era uma empresa de comunicação que produzia roteadores, né? E esses roteadores tinham que ser testados lá na empresa. E havia uma sala, pessoal, que tinha entre 50 a 100 modems sendo testados. Aí você imagina, né, a quantidade de rede Wi-Fi gerada nesse local, né? Era tão ruim o sinal por causa dessas redes geradas que nem o celular pegava lá dentro. Então, a gente tinha que solucionar esse problema, né, contornando essa faixa de frequência aí dos roteadores. Então, a gente adotou um dispositivo que fazia comunicação numa faixa de frequência de
mais ou menos 200 MHz, que era diferente aí da faixa de frequência dos roteadores, que é 2,4 GHz ou 5 GHz, né? E vocês sabem que quanto menor a frequência, né, maior o alcance. Então a gente conseguiu aí contornar esse problema com esse dispositivo que trabalhava nessa faixa de frequência. E a gente também conseguiu diminuir a quantidade de dispositivos espalhados na fábrica, né, porque por causa do percurso. Então, é, a, em fábrica, pessoal, na, tudo pode ser complicado, né, para sistemas de computador, né? Porque pode ter calor, pode ter ruído, pode ter um monte de coisa que influencia no funcionamento das máquinas. A parte eletromagnética, ixi, você se levantar aí todos os fatores, e por isso que é aí que o pessoal pensou aí no PLC, né? É o Programmable Logic Controller, ou controlador lógico programável, né? Que é o CLP em português. E aí foi desenvolvido, né, a partir de uma demanda existente na indústria automobilística norte-americana, que foi a que eu comentei aqui ainda há pouco, né? Tinha uma empresa de automóveis aí que seus clientes queriam carros personalizados, né? E só que era muito difícil você fazer um esquema elétrico, relés e contadores para atender essa demanda. E aí surgiu aí, pessoal, o CLP, né? Que são esses controladores lógicos aí que mesclam várias coisas aí, né? Só que a base deles aí é a arquitetura, né? O computador. E aqui na figura temos o primeiro, né? Um dos primeiros aí CLPs implantados lá na indústria, e vocês podem ver que eles são gigantes também, né? Ocupavam bastante espaço e eram basicamente também analógicos, né, pessoal? E o primeiro protótipo, né, foi desenvolvido dentro da GM, né, General Motors, que funcionou muito bem, né? Porém, ele será utilizado dentro da empresa. E assim, né, a primeira empresa que começou a desenvolver e a comercializar esses CLPs foi a Modicon, né, que é uma indústria lá dos Estados Unidos. E aí os primeiros controladores eles eram grandes e caros, né, como eu mostrei lá anteriormente. Ele ocupava um espaço considerável e, além disso, eles eram caros. E isso era vantagem quando só tinha uma vantagem competitiva, né, segundo aqui os dados, né, para aplicações que equivalessem a pelo menos 150 reais. Então, tinha toda uma conta aí logo no início, né, para verificar se era vantajoso mesmo você investir e fazer os CLPs. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que o áudio esteja tudo ok. E vamos continuar aí, beleza?